Bom, agora vamos para mais um efeito no Photoshop que também pode ser usado nos meios publicitários. Vou criar aqui um novo documento, File New, dimensões 800 por 600. Eu posso colocar uma resolução de 72. RGB, fundo branco. Ok, perfeito. Bom, agora eu vou dar 2 cliques sobre a layer. Você pode ver que a layer está com cadeado aqui, ela está travada. Eu dou 2 cliques sobre a layer. Eu posso dar um nome para essa layer ou posso deixar o nome que o próprio Photoshop dá. Eu dou um OK e pronto, você vê que o cadeado some aqui. Perfeito? Vou dar mais 2 cliques sobre a layer e vou utilizar aqui a opção Gradient Overlay. Clico em Gradient Overlay e vou mudar aqui essa cor aqui. Está de preto para o branco, vou dar 2 cliques aqui sobre a barra e vou dar mais 2 cliques aqui sobre a primeira cor. Em vez de preto eu vou botar um azul. Pode ser esse azul e vou clicar na última aqui. Vou botar um azul, uma tonalidade de azul mais clara. Então agora eu tenho, dando OK, eu tenho aqui um gradiente do azul escuro para um azul mais claro. Ok, perfeito, é isso que eu preciso. O importante é que o fundo não fique totalmente branco para que a gente possa obter aí o efeito desejado no final. O próximo passo agora é criar uma nova layer. Eu posso utilizar o atalho que é Ctrl Shift Alt N. Você vê que ele criou uma nova layer aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou primeiro pressionar a tecla D do meu teclado para zerar aqui a paleta. Você vê que está branco aqui para o preto, apertei o D, ficou preto para o branco, que é o reset da paleta. Vou vir aqui na primeira cor e vou escolher uma cor, uma tonalidade de cinza. Eu já sei de cabeça qual é o código dela, que é E1, E1, E1. É uma tonalidade de cinza. Vou clicar agora aqui na minha ferramenta Paint Bucket Tool e com a layer selecionada, vou clicar em cima da minha tela aqui e a minha layer fica toda cinza. Agora eu vou aplicar um filtro. Vou em Filter, Noise, Add Noise. E vou colocar um amount aqui que pode ser de 5%. Dou um OK e vou obter essa textura aqui. Com a minha ferramenta de Lasso Tool, eu venho aqui na barra de ferramentas, vou escolher aqui a Lasso Tool. Vou fazer um desenho aqui nessa layer, que é um desenho mais ou menos assim, um desenho como se fosse um buraco, né? Vem aqui, vou contornando aqui até fechar o desenho. Pronto, fechei o desenho. É isso que eu preciso. Feito isso, pressione a tecla Delete do seu teclado. Observe que agora aparece o fundo, né? A gente deletou essa parte selecionada, está aparecendo aqui o fundo com aquele background em gradiente que a gente fez anteriormente. E agora eu vou começar a aplicar alguns efeitos aqui. Ainda em cima dessa layer, vou dar 2 cliques e vou aplicar aqui um Drop Shadow com as seguintes configurações. Clique na combo e clique em cima de Drop Shadow para poder aplicar as configurações. Deixe o Blend Mode em Multiply. A opacidade vamos deixar aqui em 50%. O ângulo da sombra, né, vamos deixar aqui em 180. A distância eu vou deixar em 0. Spread em 0 e o size pode ficar aqui em 5. Tá ok. E basta dar OK. Então vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Bom, agora eu vou pressionar Ctrl D para desfazer a seleção. E a nossa figura vai ficar mais ou menos com essa imagem aqui. Vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N. Vê que ele criou uma nova layer aqui. Vou inverter as cores da paleta. Você vê que está de preto para branco. Eu vou apertar o X do meu teclado e vou inverter, colocar de branco para o preto. Venho na minha ferramenta Paint Bucket Tool e dou um clique sobre a imagem. A imagem vai ficar totalmente branca. E agora eu vou diminuir um pouco a opacidade dessa layer aqui, ó, em Opacity. Vou descer um pouco aqui. Aqui tá bom. Só para a gente ter uma noção. Vou utilizar novamente a minha ferramenta Lasso Tool. Clico na Lasso Tool. E vou fazer um contorno sobre essa imagem aqui. Como se eu estivesse desenhando, deixando uma borda na imagem, né? Esse rasgo, esse buraco que eu fiz aqui na tela. Mais ou menos assim, não precisa ser muito perfeito, mas tem que ter um certo espaço entre a imagem. E nós vamos obter essa visualização. Feito isso, pressione a tecla Delete do seu teclado. E podemos aumentar aqui um pouco a opacidade. Podemos voltar até 100% aqui da opacidade. E você, vou dar o Ctrl D aqui para desfazer a seleção e você vai ter mais ou menos essa visualização. Com essa layer que acabamos de fazer selecionada, dê 2 cliques para que a gente possa definir o layer style dessa layer. Vou utilizar aqui novamente o Drop Shadow e vou aplicar as seguintes configurações. O Blend Mode fica em Multiply, a opacidade eu vou jogar aqui para 30, o ângulo pode ficar em 180, a distância vai ficar em 0, spread em 0 e o tamanho aqui eu posso colocar em 3. E vou dar um OK.
É esse efeito que eu quero. Bom, vamos abrir agora uma textura de um papel amassado, que foi uma textura que eu baixei na internet, você vai encontrar com uma facilidade. File Open, e eu tenho aqui na minha pasta uma textura de papel amassado, que é exatamente essa aqui. Perfeito? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl A para selecionar toda a minha área, vou dar um Ctrl C e vou voltar aqui para a minha imagem do meu trabalho que eu estou realizando. Com minha imagem aberta, eu posso pressionar Ctrl V e colo a figura da textura por cima da imagem. Vou clicar em Layer, Hide Layer, ou seja, vou inibir a visualização da imagem da textura. Agora eu vou utilizar a ferramenta Magic Wand Tool. Vou clicar na Layer, que é a layer que fizemos aqui o buraco, né, no papel, e vou clicar dentro do buraco. Ele vai fazer uma seleção nesse buraco. Clico na Layer da textura, vou no menu Layer e clico em Show Layers. Você observe que ele fica aqui com a seleção do buraco que fizemos. E aí eu posso apertar a tecla Delete no meu teclado. Com isso eu tenho aqui, aparecendo aqui somente o espaço vazio. Eu ainda posso vir em opacidade em cima dessa mesma layer da textura e diminuir aqui para uns, no meu caso aqui, eu acho que uns 45%, 48%, acho que ficou ótimo aqui. Isso vai depender também da imagem que você utiliza como textura. Ok, então esse passo está definido. Agora eu vou criar uma nova layer. Ctrl Shift Alt N. Vou usar novamente a minha ferramenta Lasso Tool. Vou fazer um novo desenho aqui, ó. Mais ou menos nessa localização, eu vou fazer aqui um outro desenho, como se fosse a ponta aqui do rasgo que eu acabei de fazer. Posso deixar aqui a minha paleta, vou mudar até a cor aqui, vou usar um vermelho na minha paleta, vou usar a Bucket Tool aqui e vou preencher, fazer um preenchimento aqui dentro dessa seleção. Vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção, está perfeita. Eu ainda posso, se eu quiser, fazer uma movimentação aqui, caso a sua imagem não fique de acordo com as linhas aqui do buraco de baixo aqui. Mas não é esse o caso, eu acho que ficou bom, mas se você quiser fazer, você pode fazer da seguinte forma. Você pode utilizar o atalho Ctrl T ou simplesmente vir em Edit, Free Transform. Que aí você consegue fazer uma movimentação. Subir ou descer, ou chegar mais para o lado, ou rotacionar, enfim, você vai utilizar e realocar essa imagem da forma como você quiser. Lembrando que, após fazer as alterações, pressione o Enter para confirmar a sua transformação. E com isso já podemos aplicar alguns estilos aqui em cima dessa layer que acabamos de criar. Dando 2 cliques em cima da layer, vamos aplicar um Drop Shadow inicialmente, com as seguintes configurações. Blend Mode pode ficar em Multiply, a opacidade pode ficar em 20, 21, pode ser 21, o ângulo pode permanecer em 180, distância 5, o Spread pode ser 13 e o tamanho pode ser 10. Ok, perfeito, são essas configurações. Vamos aplicar agora um Gradient Overlay. O Blend Mode fica em normal, a opacidade em 100%, vamos alterar aqui esse gradiente aqui. Basta dar 2 cliques aqui na barra, que ele vai abrir novamente aqui a paleta para que a gente possa alterar as cores. Vou clicar aqui no primeiro ícone, a cor mais escura, e vou entrar aqui com um código decimal que é CD, 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 que na verdade é uma tonalidade de cinza. Você pode estar procurando aí também uma próxima dessa tonalidade aqui que vai ter o mesmo efeito. E a última cor vai ser FFFFFF. Ok? Que é do cinza para o branco. Vou dar aqui um OK. Agora o ângulo, vamos colocar em um ângulo de 14 graus. E a escala é de 110%. O próximo estilo a ser aplicado será o Stroke. Clique em Stroke. Vamos fazer algumas alterações. O tamanho colocaremos em 2. Position será Outside. O Blend Mode será Darken. Opacidade 100%. E agora vamos fazer uma alteração aqui na paleta de cores. Entre com o valor hexadecimal. EC, 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 que também é uma tonalidade de cinza um pouco mais claro. Clique em OK, OK, e teremos essa configuração aqui que vocês estão vendo, que é bem parecido com o rasgo, né? Ele dá inclusive aqui o sombreamento, enfim, e vamos melhorar ainda mais isso daqui. Se quiser fazer uma transformação aqui, inclinar um pouco, você pode utilizar o Ctrl T, né? Eu já havia falado. Clicando na bordinha, você pode inclinar um pouco, subir um pouquinho aqui para dar um outro aspecto aqui um pouco diferenciado. Lembrando que após a transformação, sempre pressione o Enter. Vamos criar uma nova sombra aqui. Vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N. Ok, perfeito. E vou utilizar aqui a minha ferramenta Elliptical Marquee Tool. E vou
clicar mais ou menos aqui, assim, ó. Vou zerar na minha paleta, com a letra D, vocês já sabem. Vou usar minha ferramenta Paint Bucket Tool. Só que, na verdade, o que eu quero? Eu vou passar essa layer para baixo da layer da imagem do retângulo aqui que eu criei aqui por cima, para ficar dessa forma aqui, ó. A layer inicialmente estava em cima, então eu vou passar lá para baixo para ela pegar só um pedacinho da cor preta. Aí eu posso, inclusive, movimentá-la um pouquinho mais para cima, se eu quiser, deixando só uma beiradinha aqui. Vou dar um Enter para confirmar. Venho aqui em Filter e vou utilizar aqui um Blur, Gaussian Blur. Você vê que ela já deu um diferencial aqui, né? Está em 28 pixels. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, não, aumentar um pouquinho. Eu vou deixar aqui em 32, vou dar um OK e vou novamente em Filter, Blur, Gaussian Blur. Você vê que ele já fica um pouquinho melhor aqui a sombra. Tá vendo? Se eu sair e clicar aqui, dá um Enter, clicando aqui na... Você vê que ele aqui deu aqui uma impressão aqui realmente de um sombreamento aqui embaixo dessa layer aqui. Perfeito? Então vamos lá. Bom, agora chegamos praticamente ao final. O que eu vou fazer agora é colocar uma imagem aqui no fundo. File Open, vou escolher aqui uma imagem que eu já tinha também, certo? E vou fazer o seguinte, eu abri aqui a imagem, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, vou dar um Ctrl C, venho novamente aqui no meu trabalho, vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N e vou, com a layer selecionada, dar um Ctrl V. Observe que essa layer ela tem que estar abaixo da layer do buraco, né? Para ela poder aparecer aqui. Eu consigo movimentar aqui, eu posso inclusive diminuir um pouco para que a gente possa ver a imagem. Diminuir aqui um pouquinho mais, ver se aqui ficou bom, ficou grande, fica num tamanho razoável aqui. E aqui eu tenho uma imagem diferenciada aqui dentro do meu trabalho, onde eu posso efetivamente estar utilizando isso aqui sem problema nenhum num trabalho publicitário, enfim, onde com certeza o aspecto visual é bem interessante. Você pode inclusive estar fazendo um buraco um pouco maior, enfim. Mas o legal é esse diferencial que estamos mostrando aqui, num trabalho bem simples de ser feito e com um visual bem diferente aqui no Adobe Photoshop CS4.